história desse político da nova geração aqui no Brasil e descobrir quais são suas ideias. É agora, no Frente a Frente. Olá, minha Paraíba, muito boa noite. Agora sim, a gente começa aqui o Frente a Frente, em definitivo. Na conversa de hoje, a gente conversa via Skype aqui, via Google Meet, na plataforma virtual com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. O senhor fala para toda a Paraíba a partir de agora. Muito obrigado, prazer Luiz, estar aqui contigo. Com o povo da Paraíba, deixar meu abraço aos amigos, especialmente através do querido amigo deputado Pedro Cunha Lima, que intermediou para que a gente pudesse estar aqui hoje juntos. Sim, e é um dos nomes, a gente vai falar sobre isso um pouco mais lá na frente, mas é um dos nomes do PSDB aqui na Paraíba que defende seu nome nessa discussão para 2022, na disputa pela presidência da República. Mas antes de conhecer um pouco da sua história, você conhece a Paraíba, governador? Já esteve por aqui? Você sabe que eu não tive ainda o prazer de estar aí, estou por atender um convite dos amigos da Paraíba, como eu disse, do próprio deputado Pedro Cunha Lima, para poder visitar, mas ainda não tive esse privilégio. Mas conheço, né, claro, evidentemente, a partir deste amigo, esta realidade, né? Tenho outros amigos também sobre a Paraíba e tenho, claro, toda a vontade de poder conhecer os encantos da Paraíba, mas principalmente também ter a oportunidade de ouvir aqueles que são as suas demandas, os seus sonhos, as expectativas. Sou muito interessado em conhecer. Bom, por falar em conhecer, você já passou a conhecer política muito cedo, né? Eu falei aí que você foi eleito governador aos 33 anos, foi vereador, foi prefeito, mas lá atrás, ainda criança, você já acompanhava, tem uma história que você já ia para o comitê lá do Fernando Henrique Cardoso, candidato a presidente da República em 1994. 94. É isso mesmo? De onde é que veio essa ligação, essa paixão aí com política, governador? Você sabe que, Luiz, a minha mãe era professora de Ciências Políticas na Universidade Federal de Pelotas. E o meu pai era professor também de Direito, lá na Universidade Federal de Pelotas, na Faculdade de Direito. Meu pai teve atuação política, ele não era político, né? Mas ele foi secretário de Educação, foi secretário de Governo nos anos 80. E eu acho que o ambiente, né, que eles me proporcionaram de discussões dentro de casa sobre política acabou me fazendo despertar o gosto muito cedo pela política. E eu me lembro, sim, em 94, eu tinha 9 anos de idade, pedindo para o meu pai para me levar no comitê para buscar material, queria ver, ler, acompanhar as coisas da política. E isso foi me fazendo ter interesse a ponto de, bom, depois no colégio, na escola, era o presidente do Grêmio Estudantil, depois passei a atuar em projetos voluntários, de voluntariado, para conscientizar jovens sobre bebida e direção. Logo em seguida, quando eu entrei na faculdade de Direito, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar num programa que a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas tinha, para dar aulas de noções básicas de direito, questões vinculadas a direito do consumidor, os direitos do cidadão e também noções de cidadania em escolas da periferia da minha cidade, de Pelotas, no sul do estado. Então isso foi despertando em mim esse gosto e essa vontade de me colocar a serviço, talvez porque tenho uma família de servidores públicos, como eu falei, meus pais são professores. Eu tenho um irmão que é delegado da Polícia Federal, o meu outro irmão é fiscal do Ministério da Agricultura, fiscal agropecuário. Então, eu trago de casa esse espírito do serviço público, que não se dá exclusivamente por concurso ou por sendo servidor. Eu considero a atividade política também uma atividade de serviço público, só que a gente é contratado pelo patrão, que é o povo, através do voto popular e não através de um concurso, e a gente tem prazo determinado de contrato, mas não deixa de ser um servidor público também para poder ajudar a melhorar as coisas à nossa volta. Tem que passar por uma seleção a cada 4 anos ou a cada 2 anos, né? Exatamente, tem análise de desempenho, né? A liderança nacional, o ex-presidente Fernando Henrique era seu ídolo da política, é um ídolo na política nesse sentido? Sem dúvida nenhuma, o presidente Fernando Henrique é uma referência, né? A gente tem que sempre colocar
a posição de cada político dentro do seu contexto, do seu ambiente, da sua circunstância histórica. E a gente precisa destacar, o presidente Fernando Henrique teve a missão de governar o Brasil em tempos muito turbulentos. Imaginem um país que vinha de uma inflação galopante, que consumia, corroía o poder de compra, especialmente das famílias mais pobres. Então, sempre, né, com uma cultura inflacionária, com um ambiente de desconfiança sobre se o país teria compromisso fiscal, ou seja, teria compromisso com equilíbrio nas suas contas, e isso acabava pressionando a inflação de uma série de formas. Ele teve esse desafio e teve um outro desafio também, que era a própria estabilidade institucional do país. É bom lembrar que o Brasil viveu, né, os anos do regime militar, mais de 20 anos de presidência de um militar, né, aliás, de militares na presidência, e tivemos um processo de redemocratização em que o primeiro presidente civil eleito não chegou a assumir o cargo por conta da morte, né, o presidente Tancredo Neves. Depois nós tivemos o primeiro presidente eleito pelo voto popular, o Fernando Collor, que foi cassado. Então, um ambiente sim, institucional da nossa democracia ainda muito frágil, né? E o presidente Fernando Henrique também teve a missão de estabilizar essa situação política, serenar os ânimos, que é muito do que a gente precisa nesse momento, né? Essa política radical que a gente está enfrentando, do ódio, de um querer destruir o outro, de atacar, de fake news. A gente precisa de mais sensatez, de mais bom senso, mais equilíbrio na política, e por isso o presidente Fernando Henrique é uma boa referência. Bom, e fora do Brasil tem a história que você também já teve um encontro com o ex-presidente Barack Obama, num grupo de jovens ali, você foi selecionado para poder ali ter um contato de jovens políticos, ter um contato com o ex-presidente Barack Obama. Você teve esse encontro? Como é que foi isso? O que é que você acha aí do ex-presidente Barack Obama aí? Tive, acho que também é um bom exemplo de liderança, né, com empatia, com capacidade de se colocar no lugar do outro. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi em 2017, quando ele veio ao Brasil para dar uma palestra e consta, né, que o presidente Obama busca, em cada lugar que vai, reunir um grupo de jovens para ouvir os seus sonhos, as suas aspirações, né, entender como eles enxergam os problemas. É algo interessante de ver, né, esse interesse dele. E a equipe dele buscou 10 jovens que pudessem ter essa conversa por cerca de 1h30 com ele. E eu estive entre eles. Foi em 2017, a gente está mostrando, inclusive, as imagens, as fotografias aqui desse legal. encontro aí, enquanto você está falando. A gente teve ali e tivemos uma conversa muito bacana com o presidente Obama. Foi uma oportunidade muito interessante para mim, né, para crescimento pessoal, não só por conhecer o presidente Obama, eu diria especialmente por conhecer também os outros jovens brasileiros que ali estavam, cada um com a sua iniciativa, né, com a sua atividade, de alguma forma fazendo transformação nas suas comunidades, por diversos projetos que eles lideram. Então, foi uma oportunidade interessante. Agora, governador, Fernando Henrique Cardoso, Barack Obama, por mais experiências, por mais trajetórias consolidadas e experientes que eles tivessem e tiveram, nenhum deles enfrentou uma coisa chamada coronavírus, pandemia da Covid. E aí deu para os gestores deste momento, sejam presidentes de nações, sejam governadores ou prefeitos. E aí, Eduardo Leite, mais jovem governador do Brasil, assume o primeiro mandato de governador no Rio Grande do Sul, certamente com base na campanha de 2018, ninguém falava em coronavírus, isso não existia, a plataforma, as promessas, a agenda toda era uma outra agenda, e aí você assume e encara uma pandemia do coronavírus. Como é que está isso no Rio Grande do Sul? Dá para pensar, fazer e planejar algo para além do coronavírus, governador? Para o pessoal da Paraíba entender o tamanho do desafio que a gente tem no Rio Grande do Sul, eu assumi um estado que não estava nem pagando os hospitais em dia, não estava repassando recursos para os hospitais em dia, atrasava o pagamento do salário dos servidores públicos, né, atrasava o pagamento para fornecedores, uma situação muito dura, muito difícil. Eu sabia, portanto, que teria que encarar um problema fiscal, um problema de desajuste das contas muito grave. Eu até imaginava que, eventualmente, poderia ter que enfrentar alguma crise de estiagem, de seca, né?
porque o Rio Grande do Sul, não sei se vocês sabem, é um estado produtor agrícola bastante forte, né? E dependemos das condições climáticas para que isso aconteça, e de tempos em tempos a gente sofre, né, com a falta de chuvas nas temporadas das safras mais importantes, que acabam comprometendo a nossa produção agrícola e aí afetam muito a nossa arrecadação. É claro que eu não posso nem comparar aqui com o problema de estiagem e de secas que vive o Nordeste. Daí que é tão importante a gente ter programas de irrigação, né, para contornar esta eventual alteração climática que comprometa as nossas produções e às vezes até a subsistência humana. E aconteceu isso. No ano passado a gente começou o ano com uma seca severa que nos fez perder metade, praticamente, da nossa safra de soja aqui no estado, que é uma das principais, né, dos principais grãos que são produzidos e que significou, portanto, um impacto econômico muito violento em termos de arrecadação para o estado no ano passado, e ainda sobrevém a pandemia, que, claro, além dos prejuízos econômicos, tem a perda de vidas. O que acontece? O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma população mais idosa, e mais proporção na sua população de hipertensos, de diabéticos, de pessoas com problema cardíaco. Isso é até fruto da boa qualidade de vida, da saúde que se tem no estado. E são exatamente aqueles que estão mais vulneráveis, mais frágeis diante do coronavírus, que atinge especialmente essas pessoas que têm algum tipo de outro, a gente chama as comorbidades, né? Outras doenças crônicas que possam comprometer o seu sistema, o seu organismo e o seu sistema imunológico. Nós tivemos que tomar medidas duras de restrições. Criamos aqui no Rio Grande do Sul o modelo do distanciamento controlado, que a gente chama, que hoje acontece em diversos estados. É um sistema de bandeiras, né? Ou ondas, ou fases. Tem estado que chama de fase, ou nós chamamos de bandeiras, outros chamam de ondas, né? Identifica cada região do estado, analisando vários indicadores daquela região, e define os protocolos, ou seja, as restrições, de acordo com o nível de risco que se observa na região, seja porque o vírus está se espalhando mais, seja porque a capacidade do sistema hospitalar está mais comprometida. Nós mais do que dobramos, foram 160% de aumento dos leitos de UTI do SUS aqui no estado. Eram 900 leitos no início da pandemia, são mais de 2.400 leitos hoje em dia, uma expansão muito forte para poder garantir atendimento para toda a população. Mesmo assim, né, o que a gente viu ao longo do mês de fevereiro e março recente foi um crescimento muito mais agressivo da doença e de internações, o que nos fez ter que tomar medidas mais restritivas ao longo do mês de março. Isso ajudou a reduzir bastante o contágio. A gente está vendo uma redução expressiva das internações em leitos clínicos e também uma redução importante das internações em leitos de UTI, e aí a gente vai ajustando os protocolos, as restrições, porque a gente sabe que as pessoas precisam ter renda, ter receita, ter um emprego. Eu ia perguntar sobre isso. O presidente Jair Bolsonaro classifica como inimigo do emprego, né, inimigo do trabalho, o gestor, seja ele governador ou prefeito, que adote essa postura e esse caminho das medidas restritivas. Você aceita esse título de, enfim, inimigo do trabalho a adotar medidas como essa aí no estado? Olha, Luiz, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que ter clareza do seguinte, como você falou, ninguém na nossa geração viveu uma pandemia como essa para ter que gerir um estado, um país, em meio a uma pandemia como essa. Então, acho que todo mundo tem que ter muita humildade de querer aprender com o outro, ver os estudos, com base nos dados, se dispor a ouvir para construir as melhores soluções. E mesmo assim, mesmo querendo acertar, pode errar, ninguém é infalível, eu não pretendo ser infalível, mas eu busco errar menos. Como? Olhando dados, informações, cruzando esses dados para entender o cenário e lendo muito, acompanhando o que está sendo feito no mundo inteiro. A Alemanha, o Reino Unido, a Espanha, Portugal, França, muitos estados nos Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, tantos outros países fizeram o que se pode fazer no meio de uma pandemia como essa. Distanciamento social, evitar que as pessoas circulem para que
o vírus circule menos. E é claro que isso tem um impacto econômico. Então, a gente precisa tentar conciliar as duas coisas. Não dá para colocar vida contra economia, economia contra a vida. Então, a gente tem que ter clareza de propósito, antes de mais nada. O propósito é salvar vidas, proteger a saúde das pessoas, com o menor impacto econômico possível. Você não pode desprezar o impacto econômico, por isso tem que fazer os ajustes de acordo com a necessidade, com o tempo, com o momento que os indicadores estão mostrando. Não dá para manter tudo fechado o tempo todo, mas também não dá para assistir o vírus se espalhando rapidamente e não fazer nada, e permitir que as pessoas continuem se encontrando e se contaminando. Então, a gente tem que ter essa calibragem, né? Ajustar as medidas a cada momento, em cada região. O presidente Jair Bolsonaro, nesse caso, faz um discurso aí, né, de político, mas a verdade é uma só. Quem quer preservar vidas humanas, em primeiro lugar, a gente tem que viabilizar a vacina, né? O Rio Grande do Sul é, pelo indicador apresentado na última quinta-feira, o estado que mais aplicou doses de vacina no Brasil. Só que ainda faltam doses. E a vacina é o que vai parar o vírus dentro das pessoas, dentro do organismo, dentro do corpo das pessoas. Com a vacina, ela terá anticorpos para parar o vírus. Mas até que mais pessoas estejam vacinadas, o jeito de parar o vírus é parar a circulação de pessoas. E aí que entra essa questão da economia, enfim, como eu disse, a gente tem que reduzir os impactos, mas se a gente quer salvar vidas, não tem como ter impacto zero na economia. Falar exatamente em salvar vidas, pelos números da semana passada, Rio Grande do Sul apresentava aí mais de 21 mil mortes no estado como um todo, mais de 875 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus. No Brasil como um todo, mais de 300 mil pessoas, enfim, perderam aí suas vidas. Eu lhe pergunto, você está no time daqueles ou entende, assim como alguns, que o presidente Jair Bolsonaro é responsável por essa quantidade de mortes aqui no Brasil, governador? Nitidamente, a posição do presidente Bolsonaro não ajudou, né? Ele liderou no sentido contrário. Isso é grave, a gente lamenta. Mas, né, não é sobre ficarmos também aqui alimentando este enfrentamento. Nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para conscientizar as pessoas, para garantir condições em que o vírus circule menos. O país está vivendo um momento crítico, isso não pode ser negado. O ministro da Saúde, o Queiroga, né, que aliás é paraibano, né, a gente esteve conosco na última quinta-feira, conversei com ele, vejo a boa vontade, a disposição em acertar. A gente tem que dar as mãos e evitar maiores conflitos para buscarmos fazer, como eu disse, preservar vidas e fazer isso buscando ter o menor impacto econômico possível, mas através do diálogo, da conciliação, da convergência e não através dos ataques, né, que muitas vezes são desferidos aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Governador, nessa vez por outra, ou todas as vezes que a gente acompanha aí o embate dos governadores no geral com o presidente Jair Bolsonaro e vice-versa, não há muito debate sobre falta de recursos. Dá para se deduzir ou se atestar que, do ponto de vista de liberação de recursos, o governo federal faz o seu dever de casa e os pecados, se eles existem, estão em outra postura, em outro comportamento? Olha, o erro, especialmente do governo federal, que é uma prática que nós lamentamos e repudiamos, é importante dizer, é na comunicação de ter feito coisas que não fez. Junta todo o dinheiro que é devido aos estados por uma série de impostos e que são enviados aos estados por obrigação constitucional, por obrigação da lei, não é por uma decisão do presidente, e dizem e publicam como se estivessem mandando dinheiro por decisão do presidente. Não, foi a lei que mandou, foi o Congresso Nacional que decidiu. Aliás, foi assim o auxílio que foi dado aos estados para que eles mantivessem a sua arrecadação, conseguissem continuar prestando serviços. Não foi o governo federal que tomou essa decisão, foi o Congresso. Foi na Câmara dos Deputados que se votou, se tomou a iniciativa de discutir isso, com o apoio do presidente da Câmara na época, o Rodrigo Maia, se votou um projeto, se levou para o Senado, sob a presidência do Davi Alcolumbre, do senador Davi Alcolumbre, se fez alterações nesse projeto, o presidente sancionou e
foi repassado o recurso aos estados. A relação com o Ministério da Saúde, do ponto de vista de discussão sobre equipamentos, sobre habilitação de leitos para que possam funcionar, é boa, né? O principal ponto objetivo é a dificuldade de relacionamento com o presidente, porque ele insiste em ir na direção contrária no que diz respeito ao distanciamento social, que a gente lamenta porque poderíamos estar salvando mais vidas nesse sentido. Bom, o que é que vocês esperam hoje do governo federal? Vocês que já assinaram cartas, a maioria dos governadores assinaram cartas aí pedindo insumos para o kit intubação, pedindo auxílio, o retorno do auxílio emergencial no valor de R$ 600 e pedindo melhores relações diplomáticas do Brasil com os países aí que podem ser potenciais produtores de vacina. Você acha que tudo isso aí já tem uma sinalização mais positiva por parte do Ministério da Saúde, do governo federal? Esses são os pontos fundamentais. Garantir os medicamentos para o kit intubação, que estão em falta no mercado, e muitos hospitais estão com seus estoques em nível muito crítico, o que ameaça ter esses hospitais ficarem com dificuldade de manterem os seus pacientes, e aí vão ter que mandar para outros hospitais, aumentando a pressão sobre outros hospitais. Então, temos uma situação crítica que exige atenção muito dedicada por parte do Ministério da Saúde na garantia dos medicamentos do kit intubação. De outro lado, a questão do auxílio emergencial, ela é importante, né, com o valor o maior possível, mas dentro de uma situação também de responsabilidade fiscal. Não adianta ser demagogo, fazer politicagem, dizer, quero que pague mais. Mas de onde sai o dinheiro? Como é que faz para pagar mais? Então, a gente sabe, eu particularmente sei, vivo num estado que tem dificuldades, que junto com o auxílio emergencial maior, de maior valor, tem que vir ações de redução do custo da máquina pública, redução de custo de salários, de servidores, né? A reforma administrativa é um ponto muito importante que está na Assembleia Legislativa, que é justamente para poder fazer o governo gastar menos com salários, com servidores públicos, com a estrutura pública, para poder gastar mais diretamente com a população. Além disso, tem a questão das vacinas, que é fundamental para que a gente possa sair dessa situação crítica. E para o Brasil expandir a sua vacinação, tem que se articular internacionalmente, tem que buscar as parcerias de organismos internacionais e de parceiros comerciais do Brasil, para que a gente possa ser colocado como prioridade, tendo em vista que o nosso país tem apresentado diversas variantes, né? A chamada P1, que é uma das variantes surgida no Amazonas, pelo menos foi pela primeira vez diagnosticada, né, em Manaus, essa chamada da variante de Manaus, e que já tem hoje por praticamente todo o Brasil. Então, o Brasil passa a ser uma preocupação mundial, e por isso, né, preocupação mundial que caberia ao presidente estar fazendo uma articulação internacional para que o país fosse priorizado na disponibilidade de vacinas. Infelizmente, o presidente dinamitou, ou seja, rompeu muitas das pontes internacionais. Mas nós temos buscado, como governadores, fazer contatos e buscar caminhos para que o país possa adiantar o seu cronograma de vacinação. Governador, você votou e apoiou no segundo turno o presidente Jair Bolsonaro. Você se arrepende desse movimento? Olha, Luiz, como a gente tem que ver, como eu falei dos presidentes, avaliar os seus governos, a decisão tomada em cada momento na circunstância e no contexto em que ela se deu. E naquele contexto, em 2018, no segundo turno, nós temos uma eleição plebiscitária, ou seja, uma eleição que tem apenas dois caminhos, ou é um ou é outro. No primeiro turno, mais de 10, talvez 12, 13 candidatos a presidente da República, eu escolhi o meu candidato era Geraldo Alckmin. No segundo turno, diante de duas opções, você escolhe uma em relação à outra. Então, você coloca as duas candidaturas lado a lado. A candidatura do Haddad, do PT, no meu entendimento, trazia com ela uma política econômica que deu errado. Tinha gerado naquele momento, até aquele momento, cerca de 13 milhões de desempregados. Tinha um alto desajuste nas contas públicas, um déficit monumental nas contas públicas, que acabou gerando desconfiança dos investidores. O dinheiro se afastou do Brasil e, se afastando o dinheiro do Brasil, nós tivemos dificuldade de geração de empregos. E se voltasse àquele modelo,
eu entendo que o Brasil poderia ter muitos problemas do ponto de vista econômico e ia ser a vida do cidadão que ia ser afetada, né? Do seu João, a dona Maria, que dependem, né, precisam do emprego para poder sustentar suas despesas. Do outro lado, estava o presidente Jair Bolsonaro, que já tinha falado ao longo da sua trajetória muitas coisas com as quais eu discordo. E eu fiz questão de marcar isso. Eu disse na campanha eleitoral, olha, entre as duas candidaturas, em função de a outra ser a candidatura, né, do PT, que acabou sendo muito ruim para a economia, eu vou votar no candidato Jair Bolsonaro, não sem deixar de apresentar as minhas diferenças em relação a ele. Quais, por exemplo, governador? Quais, assim, que você destacaria daquilo que o Eu diria especialmente na questão do respeito à vida humana, do respeito à dignidade das pessoas. O presidente sempre foi, no seu mandato parlamentar, agressivo com mulheres, com pessoas, com LGBTs, entre outras pessoas, para dar um exemplo, né? A política também sobre o armamento da população, eu divirjo, enfim, tem uma série de diferenças, mas especialmente assim nessa questão do respeito da política feita com a possibilidade da gente sentar, discutir, debater, mas tomar decisão e buscar puxar numa mesma direção, é a forma como eu entendo que tem que ser, e o presidente joga, né, faz política de outro jeito. Ele faz muito no conflito, no confronto, na briga, né? E eu acho que isso acaba sendo muito ruim para o Brasil e para o povo brasileiro. Agora, governador, em 2022, me parece que, pelas pesquisas, pelo menos, está começando a dar sinais de que vai se repetir, pelo menos as pesquisas apontam, que pode se repetir o cenário de 2018 com o ex-presidente Lula na disputa com o PT, ou seja, se repetir a cena PT versus Bolsonaro, Bolsonaro versus PT. Aliás, o próprio PSDB nacional, me parece que quando saiu a decisão lá do ministro Edson Fachin anulando as condenações do ex-presidente Lula, o que deu um fôlego aí de elegibilidade para o ex-presidente Lula, o PSDB nacional foi ali nas redes sociais e colocou ali achei a ilustração interessante, ele colocou ali, quem é que está feliz hoje? Aí tinha uma foto do Bolsonaro rindo e do ex-presidente Lula rindo, como se dissesse assim, os dois estão querendo novamente repetir esse cenário para tirar qualquer alternativa, qualquer terceira via da possibilidade. Você acha que o Brasil está diante desse cenário novamente e terceiras vias estarão completamente espremidas dentro desse processo novamente? O desafio para uma candidatura de terceira via, né, é justamente ela ser considerada pelo eleitor nesse momento, ser percebida e considerada. Mas nós estamos estamos há um ano e meio da eleição, praticamente, né? Um pouco menos do que isso. Ainda há tempo para que se apresentem as alternativas, sejam conhecidas pela população e possam prosperar. Não é algo fácil a gente conseguir conciliar as candidaturas de centro, mas eu vejo boa disposição dos possíveis candidatos em dialogar, em construir um caminho comum. É isso que a gente está vivendo nesse momento. De fato, Lula e Bolsonaro se retroalimentam, vamos dizer assim, né? Um campo gera muita raiva no outro campo, mas aí partem para aquilo que eu digo que é o erro da política, né? Que acabam colocando a energia toda em destruir o outro e não em construir algo novo. Então, se perde o foco e na missão e na intenção de simplesmente destruir quem pensa diferente, se perde a oportunidade de colocar essa energia para construir algo de diferente que melhore a vida das pessoas. É o povo que vai ficando para trás quando a missão de um passa a ser simplesmente exterminar o outro. A gente acaba tendo mais preços a pagar como população. E você está disposto mesmo a consolidar para frente essa possibilidade de vir disputar a presidência, governador? E aí, entendo, o governador de São Paulo, João Dória, por exemplo, ele é o seu primeiro obstáculo para avançar eleitoralmente falando, politicamente falando, naturalmente? Olha, Luiz, se uma vez um jornalista num programa de televisão me perguntou se eu gostaria de ser presidente, eu respondi a ele, olha, isso é como perguntar para um jornalista de televisão se ele desejaria ser o âncora daquele programa telejornalístico, né, o telejornal do horário nobre em cadeia nacional. É legítimo que se tenha a aspiração, né? Não para ser presidente, mas pelo que o presidente pode fazer, pelo que eu vejo que as coisas que podem ser feitas e que devem ser feitas no país.
fui prefeito, sou governador do meu estado. O Rio Grande do Sul não é um estado fácil, 11 milhões e meio de habitantes, somos a 6ª população do Brasil, mas somos a 4ª economia, mas um estado, um governo que se fragilizou muito do ponto de vista fiscal, se desajustou nas suas contas, a gente tem trabalhado para ajustar isso. O Estado já paga os seus servidores em dia, paga fornecedores em dia, paga hospitais em dia. Estamos preparando um grande programa de investimentos em diversas áreas, em função de termos conseguido recuperar a capacidade de investimento do Estado. Então, eu acho que a gente tem algo a colaborar. Agora, quem vai dizer se é a hora de apresentar isso como um líder de um projeto? Bom, aí é essa discussão que nós temos que ter dentro de um campo político para poder construir convergência e entender que candidato que melhor representa, que melhor sintetiza esse sentimento pelo qual a população estará passando no próximo ano. Então, esse é o ponto. Eu me sinto preparado, me sinto em condições de dar uma colaboração, mas acho que ninguém é candidato de si mesmo a presidente. É importante que haja um grupo, é importante que se forme essa composição. Estou aí para ajudar, para poder se alguém disser, governador, construir caminhos. Se alguém disser assim, Eduardo, ainda é cedo para vocês colocarem esse nome, vamos aqui, se o próprio Dória disser isso, né, ainda é cedo, como é que você encara essa discussão? Olha, isso sempre foi falado nas eleições em que eu concorri. Né? Ainda era cedo para concorrer vereador, ainda era cedo para concorrer prefeito, ainda era cedo para concorrer a governador. As coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Eu tive essas experiências políticas, estudei gestão pública num programa de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, estudei também gestão pública na Universidade de Colômbia, em Nova York. Então, busco estudar, me apropriar dos temas, tenho a experiência política. Eu costumo dizer que experiência não é soprar velhinhas que dá, não é fazer aniversário que dá experiência. A experiência vem da experimentação, de ter vivenciado situações que te ensinam e te dão condições de, enfim, a partir da sua experiência, tomar decisões. E eu considero que essa experiência eu tenho, mas vou com muita humildade nesse debate, porque eu acho que é o que é preciso. Todos têm que estar humildemente conversando. Se a gente vai buscar construir uma convergência no centro, a gente vai ter que sentar, conversar, tentar entender o que a gente tem de comum entre as nossas possíveis candidaturas e, com humildade, reconhecer que, eventualmente, algum outro candidato possa melhor sintetizar e representar os sonhos da população brasileira. Então, é sobre fazer política desse jeito. Tá, falando em convergência, vou falar um pouco de divergências em alguns temas. Primeiro deles, o presidente Jair Bolsonaro fez um desafio aos governadores dos estados para zerarem o ICMS na questão dos combustíveis. Ele coloca na conta dos estados o valor caríssimo, não sei como é que está aí no Rio Grande do Sul, mas aqui na Paraíba e em outros estados do Brasil, os valores dos combustíveis aqui no país. E ele coloca na conta dos governadores e diz que desafia os governadores a zerarem o ICMS, que eles zeram os impostos federais. Você topa esse desafio? Como é que está a questão tributária aí no Rio Grande do Sul em relação a isso, governador? Vamos ter clareza de uma coisa primeiro, né, Luiz? O ICMS, o imposto, não é um dinheiro para o governador e nem para o governo. Ele é recurso que é arrecadado para sustentar os serviços públicos. Quer mais segurança pública? Quer investimento em estradas? Quer escola sendo reformada? Quer o hospital funcionando? Quem é que paga? O povo paga através dos impostos que são recolhidos nos diversos produtos e bens, né, que consome. E entre eles está o combustível. Não é o ICMS que aumentou nos últimos anos. O que aumentou foi o preço do combustível no cenário internacional e agravado pelo aumento do dólar no Brasil. Aumento do dólar este que se deu muito em função das ações erradas do presidente da República. Quando ele buscou fazer intervenção na Petrobras, por exemplo, trocando o presidente, o preço do dólar dispara. Né? Os movimentos errados que o presidente fazem o dólar subir. O dólar estava, sei lá, perto de R$4, quando ele assumiu, foi a quase R$6. E isso pressiona o preço, né, de tudo aquilo que tem interferência do mercado internacional, como é o caso do preço do barril do petróleo.
Então, é tentar criar uma cortina de fumaça, né? Jogar a culpa para outros. No Rio Grande do Sul, o ICMS em combustível não foi aumentado, né, pelo nosso governo. A gente tem uma política de buscar reduzir, inclusive a gente está buscando, você tem que fazer compensações. Bom, se eu não vou ter o ICMS aqui no combustível, e a gente até quer fazer essa redução, né, do ICMS do combustível aqui no estado, eu vou perder uma receita. Onde é que a gente busca manter essa receita? Porque eu já fiz várias reformas para reduzir o custo da máquina. Estamos privatizando empresas, mexemos em planos de carreira e da previdência dos servidores públicos. A gente conseguiu reduzir em 700 milhões de reais no ano passado a despesa com a folha de pagamento no estado. Mas tem um limite até onde a gente consegue fazer a redução de despesa. E aí tem um recurso que o estado precisa para manter os seus serviços, que precisa ser buscado em alguma fonte. É complexo, né, fazer essas compensações. O governo federal pode se endividar, ele emite títulos da dívida, busca no mercado internacional dinheiro, então ele tem instrumentos, os estados não têm esses instrumentos. Então, se ele quer mesmo resolver esse assunto, eu recomendo que ele chame os governadores para conversar, para buscar alternativas, para buscar caminhos. Acho que os governadores têm toda a disposição de dialogar, ninguém gosta de ter que colocar imposto, né, e observar valor de combustível no patamar como estão, só que não vai resolver simplesmente chutando e lançando um projeto no Congresso sem a responsabilidade de sentar com os entes da federação, com os governadores, para poder discutir, então, como é que se compensa. Por exemplo, né, a gente tem um desalinhamento muito grande de ICMS, especialmente no combustível, no diesel, né, que é o que interfere muito nos custos de produção no Brasil, de distribuição de alimentos, enfim. O diesel no Rio Grande do Sul está em 12%. 12% o ICMS do diesel. Tem estados que estão a 17%, 18% o diesel. Aí se vai alinhar, se esse projeto do presidente Bolsonaro fosse adiante, para estabelecer então um patamar ali único, né, um valor fixo, vai botar o quê? Vai aumentar o ICMS do diesel no Rio Grande do Sul? Ou vai derrubar em outros estados e eles vão fazer o que com a receita? Então, assunto bem mais complexo, que merece uma discussão bem mais aprofundada, se ele realmente quer discutir e resolver o problema. Agora, se ele quer só mostrar para a torcida, bom, aí lança desafios pela internet e o assunto não se resolve. Tá, a gente falando um pouco sobre questão tributária, naturalmente, para os estados todos no Brasil, há sempre uma luta por um pacto federativo diferenciado em relação à divisão do bolo de receitas da União para os estados. Isso parece que, de certa forma, é unânime entre os estados brasileiros, porém, há uma disputa dentro da própria disputa dos estados, e aí eu falo especificamente em relação ao Nordeste, que tem sempre, os estados nordestinos, que tem sempre uma leitura e uma luta de que os estados do Sul e Sudeste acabam, enfim, tendo ali um retorno maior por parte do desenvolvimento econômico do Brasil e uma luta dos estados nordestinos para poder entrar também nessa agenda e nesse roteiro. Que visão nacional você tem em relação ao Nordeste e outras regiões também do Brasil, a região Norte, Centro-Oeste, para elas entrarem no mesmo patamar de desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste? Olha, Luiz, para o povo paraibano entender, aí o Rio Grande do Sul, às vezes pode ser visto, como eu falei aqui, né, somos a 6ª população, mas a 4ª economia, é um estado que tem um bom nível de desenvolvimento econômico, polo metal-mecânico, uma agricultura forte, mas somos um estado que tem internamente também uma desigualdade regional bastante acentuada. Eu fui prefeito de Pelotas, que é na região sul do Rio Grande do Sul, e que é uma região bem mais empobrecida em relação à região norte do estado. Temos muitos municípios com índice de desenvolvimento humano bastante baixo na região sul do estado. Uma região que foi colonizada primeiro pelos portugueses, com grandes fazendas, com muita mão de obra escrava e que, consequentemente, né, acabou se tornando uma região de muitas desigualdades sociais, em comparação com a metade norte do Rio Grande do Sul, que é a Serra Gaúcha, que é famosa turisticamente, né, Gramado, Canela, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, os vales dos Vinhedos, enfim, ou que foram ocupados pelos imigrantes italianos e alemães no início do século XX, uma outra lógica de colonização, sem a escravidão que aconteceu na região sul. Então a gente tem uma desigualdade bastante grande entre as duas regiões, e eu sou justamente desta região
né? Fui prefeito da região mais empobrecida. Eu quero dizer que, claro, guardadas as proporções, para dentro do meu estado, eu sei o que é justamente ter que trabalhar para a lógica de buscar compensar os problemas de desenvolvimento econômico que se criaram ao longo de décadas por uma série de fatores, né, diversos. Eu trouxe aqui um deles, a questão da escravidão, mas teve uma série de fatores em décadas seguintes, no século passado, que acabaram causando essa distorção e essa desigualdade. E é importante haver políticas que ajudem a compensar isso e ajudar a ter um desenvolvimento mais equânime. E como é que começa isso? Bom, o Nordeste tem algumas compensações já, que são importantes, através do Fundo de Participação dos Estados, né? Os estados do Nordeste participam mais nessa distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Estados do que estados que têm um desenvolvimento industrial maior, como são os casos dos estados do Sudeste e do Sul. Tem fundo constitucional do Nordeste, para o Nordeste, que ajuda e apoia, e é importante para apoiar projetos de desenvolvimento, e o próprio investimento público, aquele que vem do Tesouro. Aí que é importante a gente trabalhar, como eu disse, equilíbrio fiscal, ter equilíbrio das contas, não é um fim em si mesmo, né? Mas é um meio fundamental para que se tenha dinheiro para colocar naquilo que é mais importante para a população. Deixa eu trazer o exemplo do Rio Grande do Sul, que estava sem conseguir pagar suas contas, a gente equilibrou as contas, paga os servidores, paga os hospitais, paga fornecedores, e aí começamos até a ter capacidade de investimento, estamos conseguindo começar a retomar obras, investimentos por parte do governo do Estado, que ele não tinha qualquer condição de fazer. Por quê? Porque as contas se equilibraram. A mesma coisa é para o Brasil. O país precisa ter, o governo precisa ter foco em reformas que ajudem a reduzir o custo da máquina, que equilibre a conta, para a gente poder colocar o dinheiro onde vai realmente fazer a diferença na vida da população. E são os casos, né, por exemplo, do investimento na transposição do Rio São Francisco, para dar um exemplo, né, de um projeto robusto, de vulto, né, de grandes recursos, mas que mudam a realidade de uma região inteira ao levar a água e segurança hídrica, né, ou seja, para água para a população e para desenvolvimento de projetos de investimentos que precisam de segurança de abastecimento d'água, que exige recursos para que essa obra possa não ter as interrupções, as tantas interrupções que acabou tendo ao longo da sua história, ou como é o caso da Transnordestina também, né, que tem a necessidade também de investimentos para garantir o ramal ferroviário adequado para reduzir o custo da logística e colocar, né, estes estados do Nordeste na ligação entre dois portos tão importantes como o Porto de Pecém e o Porto de Suape, que reduzem os custos de produção e aí tornam estes estados mais interessantes para investimentos privados que ajudem a desenvolver a sua economia. Você falou investimento. Pode concluir. Não, então é importante a gente poder pensar dessa forma, né? O recurso público tem que ir naquilo que vai fazer diferença na vida das pessoas. E é muito importante que o governo tenha recursos para fazer as políticas compensatórias, né? Isso vem através de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que ajudam famílias mais carentes a poderem manter seus filhos na escola, por exemplo, sem precisar colocá-los a trabalhar ou a buscar dinheiro de outras formas, para que, estando na escola, possam se desenvolver integralmente e buscar, através do trabalho no futuro, ter a sua própria renda. Essas mudanças aí são importantes, só que o governo precisa ter, como eu disse, sustentação fiscal, por isso que reformas são importantes, mas as reformas são feitas para poder levar na ponta resultado na vida das pessoas, como eu disse, investimentos esses que podem ser feitos com a parceria do setor privado até, e é desejável que seja feito, mas sempre vai ter um papel importante de impulso com recurso público que não pode ser desprezado. Ia perguntar exatamente sobre isso. Você falou em investimentos privados. Você tem feito algumas privatizações aí no Rio Grande do Sul, discutido isso. Você é a favor, então, de um processo da máquina, enfim, menos Estado e mais privatizações? Esse é um ponto que tem que ser sempre muito bem esclarecido. Por exemplo, quando você faz a privatização de uma companhia de energia elétrica, não significa que o serviço de energia deixe de ser público. Ele continua sendo um serviço público, só que ele é operado por uma empresa privada, que consegue ter mais eficiência
do que a máquina pública. Por quê? Porque quando é uma empresa pública, tem uma série de burocracias, de ritos que precisam ser feitos e de gastos que ela não consegue eliminar, porque aí tem funcionários com estabilidade que você não consegue atualizar, né, esse quadro de pessoal, novas tecnologias. Poxa, a gente está vivendo, Luiz, um tempo em que novas tecnologias surgem a todo momento, mudando a forma como se produz, como se presta um serviço e reduzindo custos, só que o governo não consegue atualizar tecnologicamente com a mesma agilidade que o setor privado consegue, o governo não consegue fazer nas suas empresas, então elas se tornam ineficientes. E ineficientes, elas acabam prestando um serviço ruim e caro para a população. Então é importante dizer, quando você privatiza uma empresa, você está colocando nas mãos da iniciativa privada a empresa, mas o serviço ainda é público. E como é que ele é público ainda? Porque essa empresa, ela opera sob concessão do governo. Então, ou seja, o governo continua atuando, dando as regras, estabelecendo as diretrizes, quais são os investimentos que têm que ser feitos. O governo determina, né, qual é o horizonte, a visão de desenvolvimento e fiscaliza e regula, através desse contrato de concessão, a política de preços para que não haja abuso por parte do privado e que toda a eficiência que ele conquistar seja compartilhada também em redução de custos para a população. E aí se presta um serviço melhor e o Estado, né, pode colocar a sua energia e o seu foco naquilo que realmente interessa para a população. Segurança pública, por exemplo, saúde, educação, é aí que tem que estar o foco do Estado. Imaginem vocês, né? Imagina, Luiz, quem está nos assistindo, que tivesse que um negócio, né, uma empresa que trabalha desde supermercado, a hotel, a restaurante, passando por uma loja de material de construção. Quer dizer, você tem que cuidar de tanta coisa tão diferente uma da outra, você não cuida de nada direito. É mais ou menos o que o governo acaba fazendo, ele dispersa essa atenção dele e perde o foco e não faz direito o que ele deveria estar fazendo, que é segurança, que é saúde, que é educação. Então, nós temos feito aí um programa importante de privatizações aqui no Estado, que ainda vão gerar, além de colocar nas mãos da iniciativa privada melhor serviço na energia elétrica, por exemplo, onde a gente está fazendo a venda da nossa companhia de energia, vão gerar para o Estado uma receita, né, pela venda dessas empresas que vai voltar para a população na forma de investimentos em estradas, em escolas, em hospitais, que vão ser feitos ou reformados ou ampliados por conta do recurso que o Estado vai ter com estas privatizações. Então, ganha-se em todas as frentes e a população vê a qualidade do serviço melhorar e a sua vida melhorar. Tá aí, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está falando aqui para o Frente a Frente na TV Arapuã. É ele que tem o nome aí citado e cotado para ser uma das opções na disputa pela presidência da República em 2022. Governador, para a gente ir fechando aqui nossa entrevista, deixa eu fazer uma pergunta sobre a questão política local também. A gente citou no começo do programa aí o deputado federal Pedro Cunha Lima, né, do PSDB, que está com o nome cotado também, sendo, enfim, colocado aí na disputa para o governo do estado aqui da Paraíba nas eleições de 2022. Ele também que tem aí a juventude como marca para essa disputa. O PSDB, a leitura que vocês fazem de ter candidatos ao governo do estado, o PSDB que já governou a Paraíba, inclusive o pai do próprio Pedro Cunha Lima, né, o ex-governador, o ex-senador Cássio Cunha Lima, que governou a Paraíba há bem pouco tempo, deve ter candidato aqui ao governo do estado. Você defende como partido, como liderança nacional do partido, que o deputado Pedro Cunha Lima seja candidato de fato ao governo do estado, possa postular aí esse mandato a partir de 2022, ajudaria e ajuda num processo nacionalizado do PSDB de disputar a presidência da República? Olha, Luiz, cada estado tem o seu contexto. A gente vive um sistema político que é complexo, porque ele é muito fragmentado politicamente e tem que ser analisado dentro da lógica das forças políticas como elas estarão colocadas. Uma coisa eu tenho certeza, o deputado Pedro Cunha Lima é um dos melhores quadros do PSDB e da geração atual de políticos. Tenho uma admiração enorme por ele.
cara, além de ser novo, com boas ideias, com ideias arejadas, com disposição para o diálogo, ele tem um espírito de solidariedade, de desprendimento na vida pública. Agora acabou de se licenciar do mandato para que o suplente, que tem uma história importante aí também de política feita nas periferias, se eu não me engano, de Campina Grande mesmo, pudesse atuar por um período na Câmara dos Deputados, por, se eu não me engano, 4 meses. Isso mostra a política feita com esse desprendimento, né? O foco nas pessoas. O foco não é em ser alguém, o foco é em fazer algo. E o deputado Pedro Cunha Lima tem isso. Então, se tiver as condições, né, de politicamente, dentro do quadro da Paraíba, de poder ser candidato a governador, eu não tenho dúvida que será muito bom para o povo da Paraíba alguém com o dinamismo como ele no governo do Estado. Mas a gente sabe que tem as circunstâncias locais, uma série de componentes que precisam ser analisados, né, dentro das circunstâncias e do contexto que se insere a política hoje paraibana. Aí você dividiria o palanque com ele sem problemas. Tem uma admiração enorme, né? Uma admiração enorme pelo Pedro, pelo trabalho que o Cássio também fez, né, ao longo dos seus mandatos. São quadros políticos relevantes, importantes, fazem boa política e teria o maior orgulho de estar ao lado dele, sem dúvida nenhuma. Como já estou trocando ideias, dividindo, né, impressões, experiências, né, ele me apresentando aí quadros importantes também, como a Juliette, lá em Campina Grande, muito mobilizada e animada nas discussões. A Juliette já é considerada um quadro político, ela já tem essa perspectiva dela ser um quadro político do PSDB aqui da Paraíba, é isso? Não, eu quero deixar o meu abraço aqui para ela, na verdade. Porque aí você já estaria dando outro furo aqui, outra exclusividade aqui para a Paraíba. Não. É só porque o Pedro me comenta, fala, né, sobre as pessoas, né, que estão à volta, como eu disse, sobre o que ele, como eu vi o movimento que ele fez agora para abrir o espaço para o suplente, e me comenta das outras pessoas que são sempre interessadas em ajudar de alguma forma. Na política, Luiz, não precisa estar candidato, não precisa estar na política como candidato para ajudar as pessoas. Agora, eu acho que a gente aprendeu nos tempos recentes aí, pelos erros, pela radicalização que a política tomou, que se a gente não se envolve com a política, ela acaba sendo mal executada. Então, ninguém precisa estar na política sendo candidato, né? Não se tem essa obrigação de mudar a política apenas sendo candidato. É bom que se tenha candidaturas de gente nova, de mulheres, de jovens, de negros, de gentes diferentes daquele estereótipo do que a gente viu, né, durante muito tempo dominar a política nacional. Mas não se exerce, não se muda a política apenas com as candidaturas. Todas as pessoas que se envolvem de alguma forma nos bastidores, que discutem, que lideram nos seus bairros, que lideram causas, né, são muito bem-vindas para ajudar a mudar a política. Tá aí, governador, muito obrigado pela sua participação aqui, disponibilidade para conversar conosco aqui no Frente a Frente da TV Arapuã. Um abraço, boa sorte aí na caminhada no Rio Grande do Sul. Obrigado, Luiz. Obrigado ao povo da Paraíba que nos acompanhou. Um grande abraço a todos. Bom demais, tá aí o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mais jovem do Brasil. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho, volta aqui só para a gente fechar o Frente a Frente desta segunda-feira.